Olá! Está no ar mais uma edição do nosso podcast Vozes, da Corregedoria Geral da Justiça, trazendo todas as novidades da CGJus. Seja bem-vindo! E hoje nós estamos recebendo convidados super especiais, isso mesmo que você ouviu, 2 convidados. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Manuel de Farias Neto, ele que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, e também a Rilaine Silva, que é coordenadora da CEPLAN. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que talvez você entenda, mas não compreenda. Oi, gente, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre correições. É isso mesmo, para começar de uma maneira bem simples e uma linguagem que a gente possa entender, compreender, o que realmente é uma correição e como funciona. Inicialmente é um prazer estar aqui com vocês e prestar as informações relativas às correições que têm sido realizadas pela Corregedoria Geral de Justiça e particularmente essa gestão que se iniciou no ano de 2025. Sempre quando nós iniciamos as correições, eu gosto de falar que a correição ela serve para orientar e fiscalizar, né? É serviço da Corregedoria fazer orientação aos magistrados, aos servidores a respeito dos trabalhos que são feitos e também ao pessoal que trabalha na área do extrajudicial. E também fazer fiscalização daquele serviço que foi prestado nas comarcas para saber se ele tem sido prestado a contento. Mas, acima de tudo, eu sempre digo que a correição ela é uma prestação de contas, né? A correição ela é uma prestação de contas em que o magistrado e o servidor ele presta contas à sociedade, inicialmente e depois ao Tribunal de Justiça, mas principalmente à sociedade, daquele trabalho que foi feito. O magistrado, assim como o servidor público, ele presta um serviço ao público, né? Ele presta um serviço ao jurisdicionado. Então, nesse sentido, é obrigação dele fazer essa prestação de contas, né? E a Corregedoria está ali para garantir que esse serviço seja prestado a contento. E quando vocês chegam para realizar uma correição na comarca, qual que é a primeira coisa que a equipe normalmente observa e faz? Queria agradecer também a satisfação estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Quando a equipe de correição chega na comarca, a gente vai olhar também as estruturas, né, físicas, equipamentos que tem. Vai ter um bate-papo também com os servidores, uma troca de ideias, apresentar, mostrar também que o trabalho correicional ele não é só fiscalizatório, mas ele é principalmente orientativo. E é nesse momento que a gente tem também, quando a gente está lá na comarca, que é uma forma de a gente escutar e estar mais próximo do servidor, que é quem está na ponta, né, que presta o serviço jurisdicional, a população, os servidores da comarca. E é uma forma da gente estar mais próximo também, principalmente nas comarcas mais afastadas. Entendi. Então, quando vocês chegam, normalmente vocês vão primeiro ter aquela escuta com as pessoas. Isso. Ver o que realmente cada comarca necessita. Olhar o espaço físico, a estrutura, se todo mundo está sendo atendido, se está precisando de reparação também nos fóruns, na estrutura dos fóruns, né? Se está precisando, por exemplo, de internet, se a energia está caindo muito. Então, isso tudo a gente vai fazer as anotações, vai constar no nosso relatório correicional para poder passar depois para os setores competentes do tribunal. Entendi. E, doutor, depois dessa troca que vocês fazem, de informações do que precisa ser mudado, de fazer diferente, depois de tudo isso, qual que é, assim, o que vocês fazem depois que tudo isso, e o que o cidadão, ele realmente ganha, o que muda na vida dele depois dessa correição? A gente costuma falar que o cidadão quer, ele quer uma sentença, né? Ele quer a prestação jurisdicional sendo feita. Ele não quer saber se aquela sentença foi bem escrita, se ela foi bem fundamentada. Ele quer que saia uma decisão e uma decisão ágil. E a Corregedoria, ela prima para que essa decisão seja uma decisão o mais rápido possível. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins tem várias dificuldades, principalmente no que diz respeito a pessoal e aumento do número de processos, um aumento muito grande do número de processos,
né? Então, nem sempre a gente consegue entregar na agilidade que a população quer e merece, né? Mas o que a gente mais verifica é como que a comarca está fazendo uma gestão a contento dos processos para que esses processos sejam decididos da forma mais célere possível. E assim, quais as unidades que foram correcionadas nesse ano de 2025? No ano de 2025, inicialmente, nós tínhamos 13 comarcas que seriam correcionadas, né? No decorrer do tempo, nós vimos a necessidade de fazer algumas correções, incluir mais algumas correções e algumas inspeções em algumas unidades que não estavam previstas, né? Então, acabou que nós fizemos 15 correções e mais 3 inspeções. Então, a gente alongou um pouquinho, prolongou um pouquinho, né? Então, na primeira etapa foi realizada a correção nas comarcas de Paraná, Peixe e Novo Acordo. Na segunda etapa, abril e maio, nas comarcas de Araguaçu, Alvorada, Formoso do Araguaia e Formoso do Araguaia, né? Na terceira etapa, Filadélfia, Goiatins e Vanderlândia. A quarta etapa foi a comarca de Palmas, aqui somente Palmas, porque Palmas ela é responsável por 33% de todos os processos que nós temos no estado. Né? Então, 1/3 de todo o volume é Palmas. Né? A quinta etapa, Xambioá, Araponhama e Ananás. E a sexta etapa, que não estava prevista, nós fizemos Itaguatins e Augustinópolis. Né? E ainda fizemos algumas inspeções em Porto Nacional, Colinas e Gurupi. Né? E agora, para o próximo ano, 2026, nós temos a previsão de mais 12 comarcas. E durante toda essa fase de correições, a tecnologia com certeza tem ajudado bastante. E quando a gente fala em tecnologia, automação, tudo isso vem mudando e vem acrescentando nessas correições, a gente também pode falar do Orienta Mais. Agora me fala, o que é o Orienta Mais e o que ele tem atribuído na melhoria dessas correições? Claro, o Orienta Mais é um projeto lindíssimo que foi idealizado pelo desembargador Pedro Nelson, corregedor. E a Asplan, né, da Corregedoria, ela fez o desenvolvimento desse projeto e nós, da Corregedoria, da correição, da parte da correição, nós ficamos responsáveis por executar esse projeto nas comarcas quando a gente vai visitar as comarcas nas solenidades de abertura. E aí nesse momento, a gente tem um momento de troca com os servidores, a gente passa para eles também, orienta, é um momento de orientação com eles para falar sobre os sistemas, porque hoje o Tribunal de Justiça, não só no âmbito deste tribunal, mas somando os sistemas do CNJ e do tribunal, são mais de 60 sistemas que as unidades têm que manusear, então é muita coisa. E às vezes as pessoas nem têm conhecimento da existência desses sistemas. Nós estamos divulgando os sistemas, divulgando os setores administrativos que existem no tribunal e que as pessoas também não conhecem, como a cooperação judiciária, o próprio NAPSE, que a gente, né, que o pessoal sabe que existe, mas não sabe como que é feito o agendamento. E a gente tem feito também, falado com eles sobre o painel de BI, que é também uma ferramenta que vem auxiliando a gente na gestão, principalmente na gestão dos gabinetes, dos cartórios, de tudo. E poucas pessoas ainda conseguem manusear o painel de BI. Inclusive, essa semana a gente também está com um treinamento que faz parte de uma das metas da Corregedoria, que é para desenvolver essa parte, para ensinar a prática de como manusear o painel de BI aqui na SMAT também essa semana, que faz parte de uma meta e é também direcionada à gestão baseada em dados. Então, essa é uma forma da gente, além de estar mais próximo, de escutá-lo, saber como é que eles desenvolvem lá, quais são as dificuldades que eles têm nas unidades, nas comarcas. É também uma hora da gente levar para eles esses setores, esses sistemas, esses conhecimentos do painel, do que tem de novo dentro do Tribunal de Justiça. E só para complementar, logo na primeira etapa de correição, né, que foi, como eu disse, nas comarcas de Paraná, Peixe e Novo Acordo, nós vimos uma dificuldade muito grande, principalmente das comarcas mais distantes, em que os servidores tinham tanto para acessar esses sistemas, como até o próprio conhecimento do funcionamento de algumas áreas do tribunal. Né? Então, o Orienta Mais ele foi idealizado pelo desembargador nessa perspectiva. Né? O servidor, independente da comarca que ele tiver, ele precisa conhecer o tribunal, ele precisa conhecer cada diretoria do tribunal, precisa conhecer cada coordenadoria, o que cada uma faz, e se ele tiver dificuldade,
Aonde que ele vai acessar? Saber onde que ele pode buscar. Exatamente. Isso. Como é que ele busca? Ele não pode ficar perdido lá na comarca do interior. Ele precisa ter um local próprio para ele procurar. E até em razão disso, uma segunda etapa do Orienta Mais está sendo criada uma página no site da Corregedoria, né, que é a página do Orienta Mais, em que todas essas informações estarão compiladas para esse fácil acesso dos servidores. Tanto dos sistemas, né, como o doutor disse, na página. Então, o projeto inicial era ir nas comarcas e fazer esse papel orientativo, e ele ampliou para ser inserido numa página permanente da Corregedoria. No menu tem lá Orienta Mais, e lá vão ser disponibilizados também, além de material que pode, ao invés do servidor ter que saber que lá no CNJ tem um documento que fala sobre isso, a gente vai colocar os links, vai inserir todos esses documentos lá, e estão sendo gravadas aulas também sobre a TPU, sobre o painel de BI, que dúvidas que já existem, que as pessoas, que esses setores recebem, né, dos servidores, eles vão se colocar lá em vídeos de 1 minuto e meio, para que a pessoa possa assisti-los conforme a necessidade deles. E até mesmo tutoriais, né? Tutoriais, exato. Entendi. Então, o Orienta Mais, o nome já diz tudo. Ele vem trazer a orientação total em todos os sentidos para os servidores, né? E agora falando sobre problemas, quais os problemas que vocês encontram mais comuns quando vocês chegam para fazer uma correição? Qual os problemas que vocês percebem que têm existido em lugares diferentes, mas que são comuns quando vocês chegam para realizar essas correições? Como eu disse, nós tivemos nos últimos anos um incremento muito grande do número de processos no Tribunal de Justiça. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer concurso com a mesma velocidade em que os processos cresciam. Né? O último concurso para magistrados foi feito há 18 anos. Né? Eu sou do último concurso. E de lá para cá o tribunal não conseguiu fazer mais concurso. Para servidores, fizemos concurso em que os primeiros aprovados, eles tomaram posse há 2 anos atrás. Então, ficamos também mais de 10 anos sem concurso para servidor. Então, o grande problema que nós temos hoje, na realidade, é uma quantidade muito grande de processos por uma quantidade pequena de servidores e magistrados. Por isso que nós orientamos e tentamos capacitar tanto magistrados como servidores para que façam a melhor gestão da sua unidade. Né? Nós só conseguimos vencer essa quantidade muito grande de processos. Para você ter uma ideia, às vezes aumenta entre 15% e 18% a cada ano o número de processos. Né? E nós não temos um incremento assim na quantidade de servidores. Né? Então, não fosse a gestão, não fosse inteligência artificial, não fosse a automação dos processos, nós não conseguiríamos dar vazão a essa quantidade de processos que nós temos. Então, a grande dificuldade que nós vemos no interior, temos visto no interior, é justamente essa. Né? Conseguir dar vazão a esses processos com a quantidade pequena que temos de servidores e de magistrados. Entendi. E agora falando sobre fiscalização, né? Porque a correição não deixa de ser uma fiscalização nas comarcas. O trabalho de fiscalização, ele é contínuo e ele se restringe por algum período? Quando que acontece? Como que funciona nesse sentido? A gente também sempre fala isso nas correições. Na verdade, o momento da correição ela é uma cerimônia, né? Para a gente ir ali, conhecer os servidores e conhecer a população da comarca. Mas de forma contínua, a Corregedoria ela faz o monitoramento dessas comarcas. Nossos processos são 100% digitais há mais de 10 anos. Né? Nós temos sistemas de BI que conseguem mapear e dar para a Corregedoria uma visão bem clara da forma do que está sendo produzido naquela comarca. Então, de forma contínua, antes ou depois da correição, a gente consegue acompanhar o trabalho que tem sido feito na comarca. Acompanhar e monitorar essas unidades, né? Não só naquele período correcional que tem, mas porque também tem outras ferramentas, como outras portarias que sinalizam as unidades que estão mais críticas, ou unidades que estão precisando, às vezes, de apoio, porque eles também podem contar com setores da CEPLAN no manuseio do painel de BI, ou no monitoramento dos seus dados, ou na elaboração de plano de gestão também. Então, esse é um aprimoramento, essa é uma
uma fiscalização e um monitoramento contínuo da corregedoria? Nós temos uma divisão dentro da CEPLAN própria para isso, que é a Divimon, né? Temos algumas pessoas que ficam ali o ano inteiro fazendo essa mineração de dados, né? E para passar para a gente de forma mais fidedigna o que está acontecendo na comarca. Então, normalmente, quando vocês vão lá, que vai acontecer a correção, vocês já sabem, praticamente, porque vocês têm um diário do que está, um mensário de tudo que está acontecendo lá, vocês têm um mapeamento já do que está acontecendo, só que vão ouvir, né, ali, vão levar a cerimônia de correção e vão ouvir e vão participar, né, ativamente daquilo ali. Nós temos um retrato da comarca, né? Algumas situações específicas a gente só consegue vivenciando aquilo ali. Por isso é tão importante sairmos da capital e irmos para o interior para fazer essa correção, né? Então nós vamos com o retrato e com base nesse retrato que a gente tem do monitoramento de dados, quando chega na comarca a gente tem uma visão um pouco mais ampla. Isso, até porque a gente, antes da solenidade, às vezes antes da solenidade, o setor de correição, ele expede questionário para que aquela unidade que vai ser correcionada, ela preencha os dados daquele questionamento que a gente fez. Então, com base no que eles responderam, a gente também pode analisar junto com o BI os dados que os setores administrativos para saber se esses dados estão batendo, até mesmo para a gente saber se algum sistema está com inconsistência, já que a unidade está prestando uma informação e os sistemas estão demonstrando talvez um outro dado. Só que é igual o doutor falou, quando a gente chega na comarca é a hora que a gente pode sentir de fato o que não foi dito nos questionários naquele, né, quando as pessoas, os servidores responderam um questionário. Então, essa visita, ela é essencial. Ela é muito importante. Muito Eu importante. acho que até mesmo para os servidores que estão lá, Sim. eles aguardam muito para que esse retrato seja falado, seja contextualizado, né? E é relato deles, o feedback que eles passam pra gente é isso, porque eles se sentem vistos também, né? É uma forma da gente estar lá com eles, então é um momento indispensável. E também é muito humano, né? Muito Eles humano, precisam muito disso. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi muito leve, foi muito tranquilo o nosso bate-papo aqui. E de uma maneira que também as pessoas puderam, eu acredito que sim, entender, né? Como eu falei agora há pouco, a gente vai falar um pouco sem ser nessa linguagem do juridiquês. Muito difícil. Para que todos pudessem entender, porque é um assunto que interessa a todo mundo. É super importante esse assunto. Mas, para a gente, antes das considerações finais de vocês, eu queria fazer uma última pergunta que engloba tudo que a gente falou aqui. O que vocês acham e que vocês gostariam que a sociedade entendesse sobre esse trabalho correcional? O que realmente eles precisam entender? Sabe, essa disponibilidade de vocês para eles. A gente falou agora sobre esse contato que é super necessário. Então, o que eles precisam entender com tudo isso? Como eu disse logo no início, a correção ela é uma prestação de contas para o cidadão, para o jurisdicionado, né? Infelizmente, não são todas as correições que a população comparece. Nós tivemos uma última correição no mês de novembro, em que a participação da população foi muito grande, né? Eles chegaram no final da cerimônia, pegaram no microfone e falaram assim, olha, o meu processo número X não está andando, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, essa participação da população é imprescindível. Logicamente que a corregedoria ela está à disposição do cidadão, não só no momento da correição, né? Nós estamos o tempo todo à disposição de qualquer reclamação que tiver, de magistrado, de servidor ou de atraso de processo, a corregedoria está à disposição. Mas no momento que nós vamos na comarca, é muito importante que o cidadão vá e fale o que está acontecendo. Olha, eu ingressei com uma ação há 10 anos e até hoje eu não tive resposta, né? E aí nós vamos ver o que está acontecendo. Esqueceram do processo ali no canto, é falta de servidor, é algum problema que a gente pode solucionar ali o mais rápido possível. Então, essa participação da população é imprescindível.
E saber que existem canais, né? Canais da ouvidoria, da corregedoria, que ela pode se reportar, não só naquele momento da correição, que durante ao longo do ano todo elas têm a possibilidade de se reportar à corregedoria, à ouvidoria, para poder falar, olha, eu preciso de ajuda nesse sentido. Porque a gente também não consegue estar lá e conseguir ver tudo o que acontece lá se não for o relato, né, o feedback das pessoas, que tanto do jurisdicionado quanto dos servidores para a gente. Então, muito obrigada pela participação mais uma vez de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito importante para todos nós, cidadãos. Eu queria agradecer aqui pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho da corregedoria e, mais uma vez, deixar claro para o cidadão que esse momento da correição é imprescindível a participação do cidadão, né? Todos os canais de comunicação estão abertos e estamos, durante toda a gestão, à disposição do jurisdicionado. É isso, só agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. E esse foi o nosso podcast de hoje, Vozes. Fique atento, fique ligado, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.